Bom dia! Bom dia ou boa tarde. Olá, gente, vamos chegar. Estamos aí para mais um dia, mais uma live. Nessa sequência de live, a Consulta Ouro tá trazendo pra gente... Ai, eu coloquei aqui sem querer. Tá trazendo pra gente essa sequência de lives, onde eu vou trazer cada semana um tema diferente dentro daquilo que eu atendo aqui no consultório. Mas a live de hoje tem um gostinho especial, tem um toque especial. Hoje eu quero falar sobre emagrecimento eficiente, mas eu quero trazer tudo que vem acontecendo por trás, que é a obesidade, os casos de infarto, sobre o câncer no intestino. Quero falar, mostrar para vocês algumas evidências que nós temos hoje aí na mídia, que vem mostrando pra gente números, dados e por que você deve se atentar, ficar atento se você quer ainda viver mais tempo aqui na Terra. Se você quer viver mais, se você quer ter mais anos de vida, eu sugiro você que comece a cuidar hoje ou talvez ontem, tá? Então hoje a Consulta Ouro é sobre emagrecimento eficiente e então eu quero entregar os 5 pilares do emagrecimento eficiente que eu aplico aqui no consultório com os meus pacientes. Eu tenho certeza que se você aplicar esses 5 pilares, encaixar eles como um quebra-cabeça, você além de conseguir emagrecer de forma eficiente, você nunca mais volta a engordar, tá bom? Então eu quero atentar vocês a isso. Vamos enviar também, a seta que tá aqui. Já encaminha aí, Monique, para todo mundo que você conhece da mentoria. Vamos convidar essa galera para estar aqui comigo ao vivo, para que a gente possa falar sobre emagrecimento eficiente, para que a gente possa alertar, o caos que nós estamos vivendo na nossa saúde pública, para todo mundo se atentar, gente. Então, hoje a live vai ser só pancada. A ideia é ser pancada. A ideia é ser, alertar vocês sobre tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos, os riscos que nós estamos vivendo, o caos da nossa saúde pública, os casos de obesidade, de infarto, especialmente nas mulheres, tá? E pra quem não se atentou, tô com o meu símbolo aqui, Vocês sabem o que significa o mês de março, mês do azul marinho e lilás. Vocês já sabem, gente? Alguém se arrisca a dizer o que significa? Nós estamos no mês de março, azul marinho e lilás. Quem sabe? Fala aqui pra mim. Oi, Roseli, olha ela aí, a Xênia. Quem mais tá aí? Catiane, sejam bem-vindas. Tati, vou acenar aqui pra Tati. Tati deve estar em outro lado do mundo. Mai. Gente, boa tarde ou bom dia. Eu quero saber se vocês sabem o que significa essas cores no mês de março, azul marinho e lilás. Oi, Tati! Olha, ela tá aí, tá ao vivo comigo. Hoje a nossa live, gente, vai ser... Eu quero mostrar números pra vocês, eu quero mostrar dados, eu quero fazer um alerta, eu quero gritar aqui pra vocês a importância do emagrecimento eficiente, mas do cuidado, do autocuidado, dos números que nós temos de infarto, principalmente de mulheres, de obesidade, aonde nós vamos chegar em 2030 se a gente não se alertar hoje, tá? É incrível, o pessoal já tá vendo a previsão, gente. Do jeito que tá, o pessoal já tem a previsão como vai ser em 2030. Quero falar para vocês também sobre os casos de câncer de intestino que nós estamos tendo. Catiane, obrigada, gente. Então aproveita, pega essa setinha que tá bem aqui. Oi, Mayara, minha amiga maravilhosa. Pega essa setinha que tá aqui, envia para mais mulheres que você conhece, mas especialmente aquela mulher que está precisando se cuidar, aquela mulher que está com sobrepeso, que está com obesidade, ou também algum conhecido, seu amigo, irmão, parente que está com sobrepeso e obesidade, aquela pessoa assim que não tá se cuidando. Hoje nós vamos falar de assuntos sérios e polêmicos, gente. E eu quero já começar com vocês essa foto aqui,
eu quero começar, eu quero que vocês... eu até coloquei hoje pra vocês na enquete, ó, pra começar, tá? Pra começar, eu quero começar com essa foto, né? Então, o que a obesidade, o que o infarto, o que o câncer, o que a Preta Gil, o que tudo isso, né, a nossa saúde pública tem em comum? O que tudo isso tem em comum, vocês sabem me dizer? Bom, eu não quero tratar a Preta Gil em si, pessoa, mas a bandeira que foi levantada, né? E há pouco e recente nós tivemos aí o caso dela, né? De câncer no colo retal, né? Então a Preta Gil está tratando de um câncer de colo retal. Para quem não sabe, quem tá sabendo agora vai ficar sabendo, né? Por mais que é um assunto que está sendo mais discutido e falado agora, não tem como, né, eu da área da saúde não falar sobre isso. E para quem não sabe, né, nós estamos no mês de março, azul marinho e também lilás, que significa prevenção de câncer no colo do útero e colo retal, tá? Azul marinho, colo retal, lilás, câncer de colo do útero, tá bom? Então, foi uma grande coincidência ou, sei lá, não foi previsível, mas tudo conspirou para mim falar sobre esse assunto, sobre a nossa saúde pública, sobre o caso da Preta Gil, sobre a campanha do mês de março, né, mês azul marinho e lilás, sobre os nossos casos de obesidade que cada vez mais está crescendo e a prevalência para 2023 é gigante. Então a gente tem mais de 60% da população com previsão para estar com sobrepeso e obesidade e os casos de infarto. Então, já para começar, pessoal, novamente sejam bem-vindos, né? Eu quero primeiramente também já aproveitar essa oportunidade de agradecer os 26,1k, né, de seguidores que estão comigo aí nessa jornada. Temos uma missão muito importante de falar sobre alimentação saudável, sobre atividade física, incentivar vocês nessa caminhada, trazer cada vez mais informação dessa importância, bater na tecla sobre isso, e eu já entendi esse meu propósito e cada vez mais eu vou estar aqui falando sobre isso. Nós temos uma sequência de lives daqui pra frente, que é a Consulta Ouro, tá? No final da live, eu quero entregar o presente pra pessoa que ganhou os 3 meses de acompanhamento comigo, que mandou o vídeo, né? Quero agradecer todas as pessoas que mandaram, mas especialmente a essa pessoa que mandou um vídeo muito legal. Então eu vou anunciar no final da live quem foi a ganhadora desse acompanhamento de 3 meses comigo, que também acabou entrando aqui a ver com o tema, que é o emagrecimento eficiente, tá? E pedir para vocês encaminhar a live, porque hoje eu vou falar sobre temas polêmicos, tá? Então, vamos começar, gente. Eu tirei alguns prints, né? Se você colocar no Google, se você escrever no Google obesidade, casos de obesidade, você tem muitas matérias que fazem assim, sobre os casos, sobre os números. Se você coloca no Google infarto, né? Mulheres infartando, casos de infarto, traz um monte. Né, casos de obesidade, casos de câncer no útero, e eu quero no colo retal, né? Colo retal, eu quero mostrar para vocês essas imagens que eu pesquisando para falar com vocês sobre isso surgiu para mim. Olha só, pandemia aumenta o número de infarto entre mulheres. Então já começa aqui. Uma das coisas que mais tem aparecido, que mais tem acontecido aqui na nossa cidade, a gente está vendo muito caso de pessoas que está sofrendo de infarto, né? Primeiramente, muitas pessoas. E aí, a gente vê matérias como essa falando: pandemia aumenta o número de infarto entre mulheres jovens, tá? Então, segundo o Ministério da Saúde, a gente tem a cada 2 minutos morre uma pessoa de problema cardiovascular. A cada 2 minutos, tá bom? E aí, um levantamento da Sociedade Brasileira de Cardiopatia mostra pra gente que 22% está
aumentou de casos de infarto entre mulheres de 20 a 29 anos. E 27% de aumento de casos de infarto de mulheres de 30 a 39 anos. Então, olha que loucura, gente. Mulheres jovens, 20 e 29 anos, teve um aumento de 22%. Mulheres de 30 a 39 anos, 27% de casos de infarto. E aí, quando você dá mais uma fuçadinha, você vê quais são os padrões alimentares, quais são os indícios disso, né? A gente tem aí uma relação com a pandemia, a gente tem uma suposição em relação à vacina, mas principalmente a estilo de vida. Outros dados que eu quero mostrar para vocês, que não é muito difícil de você levantar quando você clica lá no Google, gente. Ó, outro, né? Número de casos de infarto em mulheres jovens, tá bom? Então, o público jovem aumentou 2%, né? Aliás, 2% da população não sabe os sintomas. Outro dado que eu quero mostrar pra vocês. Olha aqui. Risco de doença cardiovascular aumenta após Covid-19, diz estudo. Então, realmente, teve um cientista da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, que trouxeram pra gente sobre o caso da Covid-19, essa infecção que teve no caso do Covid-19 e o quanto que aumentou o risco de doenças cardiovasculares, tá? Ok, Rai, mas o que isso tem a ver com emagrecimento eficiente? Tudo. Tudo, minha gata. É o que eu tenho alertado pra vocês e falado nas redes sociais, no Stories. Se você quer aumentar a sua taxa de vida, é hora de alertar pra vida, é hora de acordar, tá? E aí, indo mais a fundo em relação a isso, o caso da Preta Gil, né? O caso de obesidade, o caso de infarto, mas especialmente o caso dela, que é o câncer no colo retal. Quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai olhar, isso pra mim não é uma novidade, mas eu tô mostrando isso, esses números pra vocês, eu tô mostrando esses dados pra vocês, eu tô trazendo essas imagens pra vocês terem a consciência do quanto que isso é sério. E tá escrito, tá ali, se você puxar um Google, você consegue perceber, você consegue ver sobre esses números, né? Pra mim não é uma novidade, mas às vezes a gente precisa trazer essas provas pra vocês acordarem. Olha só. Tem afetado mulheres de 45 anos com maior frequência o câncer de colo retal. E ali eu grifei ainda para vocês quais são os riscos, né? O que faz ter maior prevalência do câncer de colo retal. Então, puxando o caso da Preta Gil e sobre isso, olha ali os hábitos alimentares não saudáveis. É o primeiro, é o número 1. O segundo, obesidade. Terceiro, sedentarismo. Quarto, tabagismo e alto consumo de bebida alcoólica. Aí o quinto vem histórico familiar, tá? Existência de doenças, né, de ulcerativa crônica, doença de Crohn ou outra doença intestinal, é o sexto. Por que eu também quero falar e mostrar o caso da Preta Gil? Porque há algum tempo a gente vem percebendo que ela vem ditando nas redes sociais esse padrão, né, de você se aceitar como você é, e que eu acho legal, mas de manter e exigir que as mulheres assim, eu sou obesa, eu tenho sobrepeso e tá tudo certo, tá tudo legal, você pode ser também assim, você não precisa, né, ficar preocupada com isso, né? Talvez eu esteja interpretando de uma forma errada aquilo que ela veio mostrando, mas a minha forma de interpretação me deu a entender que não precisa se preocupar, mulher. Você precisa se aceitar como você é, entendeu? E ficar tudo em paz. Diz pra mim, qual é a interpretação que vocês tinham em relação quando vocês viam ela mostrando ela de biquíni, né? Mostrando ela, né, o corpo dela que tinha um excesso de peso, que tem um excesso de peso. E hoje, quando a gente vê a situação atual, que ela teve, né, desenvolveu esse câncer no colo retal, e a gente já entende, como eu mostrei pra vocês, que
hábitos, os maus hábitos alimentares está totalmente relacionado a isso, número 1. Segundo, número 2, obesidade. Número 2, obesidade, gente. Número 6 é casos de problemas intestinais. Quando eu mostro isso pra vocês, né? Qual é a interpretação que vocês tinham quando vocês viam em relação a isso? Eu, né, não acompanhava, não havia muito sobre, né, a vida dela, como que era, mas a interpretação sempre quando eu ouvia alguma coisa relacionada, ela postava foto de biquíni, era isso. Que ela queria, assim, realmente mostrar que ela tinha um padrão de corpo, que ela se aceitava daquele jeito, mas de certa forma também, né, falando para as mulheres, ó, não precisa se preocupar com isso, né? Fica do jeito que você tá, você tem que se aceitar, né? Então hoje, o que eu quero bater na tecla com vocês, o que eu quero chamar a atenção para vocês, mulheres, é que a gente tem um número alto hoje de infarto de mulheres jovens, que nós temos um número alto hoje de casos de obesidade. E olha aqui, o que os estudos falam pra gente. Cara, é impressionante como ainda tem gente que não acordou pra vida. Eu quero bater muito sério na tecla com isso. Em 2023, 68% dos brasileiros poderão estar com excesso de peso. A previsão para 2023, para daqui 7 anos, já é que 68% dos brasileiros estarão com sobrepeso e obesos. Eu não vou estar nessa massa, mas eu quero alertar você de que não esteja nessa massa. Porque essa massa que for chegar em 2023 com excesso de peso e obesidade, tá correndo um sério risco de vida, sério risco de saúde. E aí, vou além, né? Como eu tava falando dos casos de infarto, a gente aqui na nossa cidade tá tendo, né, alguns casos de infarto e pessoas que estão indo para o pronto atendimento, para o pronto socorro e chega lá, não é atendido, sai e infarta. E eu acredito que isso tenha acontecido em boa parte do nosso Brasil, né? Com certeza você já ouviu algum caso, fulano infartou, fulano teve um AVC. Então, o que eu falo se a gente tem uma porcentagem de responsabilidade nisso, obviamente que tem, se você tem uma porcentagem que cabe a você talvez desviar esse caminho, porque você ainda está insistindo em ter esse problema de saúde, reduzir a sua taxa de vida? Porque você ainda está insistindo em viver um padrão alimentar que está reduzindo a sua qualidade de vida? Mas se eu comer, eu corro o risco de... Se eu cuidar, eu corro... Como eu já ouvi, né? Se eu cuidar, eu corro o risco de morrer de qualquer jeito? Ok. Mas então você está perdendo alguns sentidos aqui da vida, de estar aqui, né? De fazer a sua parte. A gente já sabe, né? E quem tem esse lado espiritual sabe que o nosso corpo é a nossa morada. Então, aquilo, como a gente cuida dele, é como a gente reflete as coisas do mundo, né? Ou como a gente externaliza as coisas que a gente tem aqui dentro. Então, esse autocuidado hoje, né? Esses números que eu mostrei pra vocês do risco de obesidade que a gente tem aí, uma população que vai uma população que vai aumentar 68% casos de obesidade, né, de sobrepeso e obesidade, casos de infarto em mulheres jovens, né? E aí, o mais importante que é hoje, o que significa esse símbolo aqui, ó, que é o câncer coloretal e do colo do útero, que é o março, marinho e lilás, é que o aumento dos casos de câncer no intestino também aumentaram disparadamente. E a previsão é que aumente 44 mil casos por ano. E o que isso tem a ver? Tudo. Cada vez mais a população se alimentando péssimo. Cada vez mais a população se infiltrando em alimentos industrializados, refrigerante, né? Mac Schonegger, para não falar o nome, né, gente?
cada vez mais. As pessoas buscando um padrão alimentar desenfreado, desregulado, acabando com todo o seu organismo, todo o seu corpo e apenas vivendo como se não houvesse amanhã. E a conta chega. E a conta está chegando. Então hoje, o meu papel é aqui alertar vocês. É falar para vocês sobre tudo isso, sobre a importância desse autocuidado, sobre o quão importante está sendo você cuidar da sua saúde, se você quer garantir mais alguns anos de vida, se não por você, mas talvez pelos seus familiares, pelas pessoas próximas a você, pelos seus filhos, de você então ensinar esse padrão alimentar para as pessoas que estão à sua volta, para os seus filhos que são pequenos ou que estão crescendo, ou que vão se tornar adultos, ou que são adultos, o quanto é importante você ter esse autoconhecimento, esse autocuidado. Porque eu vejo pessoas falando, ai, mas eu vou morrer mesmo, ai, vai morrer, ai, eu não vou tomar um refrigerantinho, ai, para. E não é sobre você excluir, talvez, esse padrão alimentar totalmente da sua vida. Apesar de que eu acho que deve. Na minha casa, a regra já ficou clara. Refrigerante, nada. Nem eu, nem meus filhos, nem meu marido. Porque eu entendi que essa indústria, ela precisa se manter, né, primeiro. Na minha concepção, existe alguma coisinha ali dentro que faz, fora o açúcar, que faz as pessoas estarem extremamente viciadas. Ao ponto de que gente que acorda de manhã tomando refrigerante. Hora do almoço, imagina, um refrigerantinho para acompanhar, geladinho. Lanche da tarde, um salgadinho com um refrigerantinho geladinho. Jantar, vamos comer uma pizza e tomar um refrigerantinho geladinho. Então, assim, pessoas que não estão percebendo que além de estarem alimentando uma indústria, né? A indústria, uma das maiores que a gente tem no mundo, como que é? Eu queria usar outro termo, senão o nome, né? Coquex, né? E Mac Schonegger e Coquex, né? Vocês estão alimentando a indústria que está trazendo grandes problemas de saúde pública. Então, além disso, você está favorecendo com que o seu corpo se define. Além de estar alimentando a indústria, você está colocando cada vez mais para dentro alimentos que são muito cancerígenos, que são muito ricos, né, em carboidratos, em gordura. Então eu quero alertar vocês para isso. E aí, trazer como que eu posso fazer se tornar o seu emagrecimento eficiente, que é algo que eu tenho hoje aplicado aqui no consultório. Algo que eu tenho ao longo dos anos, foi a minha primeira área de atuação, né? Tem 4 anos que eu tô atendendo, vai fazer 4 anos. E foi o primeiro caminho que eu comecei a desbravar, foi o emagrecimento. E hoje eu tenho uma certa convicção de que são 5 pilares extremamente importantes. 5 pilares que quando você combina-os, quando você encaixa um no outro, você além de decolar o seu processo de emagrecimento, fazendo ele se tornar eficiente, você nunca mais volta naquele padrão que você tinha de peso, de hábito, porque isso fica tão construído, sólido, que você nunca mais volta àquilo que era antes, tá? Antes de eu começar a explicar pra vocês, a Rafa tá aí, eu tenho uma convidada especial, né? Que eu quero trazer alguns casos pra vocês, case de sucesso, pra vocês entenderem qual foi a mudança, a virada de chave que essa pessoa teve na vida dela, como ela fez para ter essa viradinha de chave, né? Essa ajuda, essa conduta que ela buscou e como que isso transformou a vida dela. Mas eu quero adiantar para vocês, aí ela tá aí, 2 dos pilares
dos 5. Então eu vou falar 2 pilares, eu vou chamar a Rafa para conversar com a gente, depois eu vou contar os outros 3 pilares e aí no final eu vou revelar quem ganhou o acompanhamento de 3 meses comigo, tá? Vocês já sabem, vocês conhecem desses 2 pilares com certeza que é o que vocês aplicam na vida de vocês para tentar o processo de emagrecimento. O porém e o fator principal é que vocês pegam essas 2 informações, vocês pegam esses 2 pilares e fazem ele de uma forma totalmente equivocada. Então, o primeiro pilar do processo de emagrecimento eficiente, a primeira coisa que você deve fazer para começar o seu processo de emagrecimento, primeira coisa, número 1, é o déficit calórico. Sim, é você comer menos daquilo que você consome no seu dia, porque o seu corpo está consumindo, então você não pode ingerir igual ou mais. Então, quando você faz esse déficit, que é essa diminuição, você consegue já o primeiro pilar do processo de emagrecimento, tá? Então, o número 1, para você conseguir no seu processo de emagrecimento fazer que ele se torne eficiente é o déficit calórico, tá? Sabe qual é o problema do déficit calórico, que é o que vocês não raciocinam e fazem o contrário? É que vocês restringem alimento. Então, principalmente o carboidrato. Então, em vez de fazer um déficit calórico, uma quantidade de caloria menor daquilo que consome, vocês vão lá e falam, eu vou cortar carboidrato. Claro que no déficit calórico a gente sim corta, né? Reduz, diminui uma quantidade de carboidrato, sim. E troca a qualidade desse carboidrato para carboidratos complexos, em vez de ser os refinados. Só que assim, o corte do carboidrato prejudica o processo de emagrecimento, porque você precisa dessa energia. Então, o que é o carboidrato? É a energia que você tem para gerar e fazer todas as atividades que você tem no seu dia, que você precisa no seu dia. O corte desse carboidrato, o corte das fontes alimentares, faz você gerar muito mais estresse para o seu corpo. E é aí que eu vejo onde acontece o erro das pessoas. Não, eu vou cortar carboidrato. E é o que eu falo, em vez de cortar o McShonegger, a Caucasian, né? Os açúcares, alimentos gordurosos, coisas que a gente não precisa falar. Em vez de diminuir consideravelmente isso, não. Quer cortar o carboidrato. Então eu vou cortar o pão, vou cortar o arroz, vou cortar tudo. Vou cortar tudo. Vou cortar os pulsos também. Então o primeiro pilar, anota aí, déficit calórico. Para fazer déficit calórico, você precisa reduzir calorias da quantidade que o seu corpo consome. Então você precisa às vezes entender sobre isso. Não, eu preciso comer, eu como 1.500, 1.800 calorias? Não, eu preciso comer 1.400, tá? E aí você precisa ajustar na sua alimentação as suas refeições para ter esse déficit calórico. Número 2 do nosso pilar, número 2 do pilar do emagrecimento eficiente, que vocês fazem muito isso, vocês fazem demais, que é a atividade aeróbica. Obviamente, a atividade aeróbica é um dos pilares, é um dos quebra-cabeças. Esses 2, com certeza, vocês fazem. Os outros 3 é que vocês geralmente não fazem. É que encaixa o quebra-cabeça. Então, a atividade aeróbica é isso. É atividade de longa duração e de médio esforço, né? Então, a gente entra com a esteira, a gente entra com a bicicleta, a gente entra com as caminhadas, né? Algumas atividades que são de longa duração, um funcionalzinho mais leve, tá? Então, essa atividade de longa duração vai trazer isso para o seu corpo. Vai fazer com que o seu corpo utilize de gordura em estoque para gerar energia. Então, por isso que, número 1, déficit calórico, você vai reduzir a quantidade que você ingere de comida e o seu corpo vai consumir mais energia. Da onde que ele vai pegar? Do 2, da gordura que está em estoque, aquela gordurinha em estoque. Quando você vem com atividade aeróbica de longa duração, com a necessidade de ter mais consumo de energia, opa, vou lá no estoque. Então aí você começa a ter um emagrecimento eficiente, atendendo a necessidade. Só que aí você fica nos 2.
E os outros três, que geralmente você não faz? Existem 3 pilares fundamental no processo que vocês não fazem. Só que antes de eu revelar o que é, antes de eu contar para vocês sobre isso, eu quero trazer a Rafa para mostrar o resultado dela, para falar como ela conseguiu então entrar no processo. O processo da Rafa foi muito legal, foi muito especial também, né? A transformação que ela teve. Eu vou mandar aqui para ela o convite. Cadê? Opa. Eu quero que ela conta para vocês como foi isso. Por isso que eu tô trazendo essas pessoas. Oi! Oi! Bom dia! Vou desativar os comentários rapidinho. Gente, eu tô trazendo essas pessoas porque é muito especial vocês ouvir de pessoas comuns como ela conseguiu essa transformação. E a Rafa foi uma superação tremenda, né, Rafa? O seu processo. Sim. Foi uma transformação. Rafa, conta pra gente um pouquinho como que aconteceu. Assim, desde, sabe, quando você quis, você tinha um desejo, você falava comigo ali direto no direct, e aí você tomou a decisão. Você falou assim, não, eu vou lá. Conta pra mim, que nem eu sei ainda direito. Bom dia, né? O início de tudo foi eu não sentir bem com o meu corpo. Eu tava com sobrepeso muito grande, colocava as roupas, não me servia. E eu estava em compulsão alimentar. Tudo que eu via eu queria comer. Era baguncinha, era refrigerante, era pizza. Ainda dizia, eu não janto. Ah, você não janta. Mas o que que você come à noite? Pizza, baguncinha, refrigerante, espetinho. Não como nada, Espetinho não como completo, quase batata nada. frita, farofa de banana. E Ai, que delícia. E eu vi o quanto isso delícia. estava me fazendo mal e o quanto eu estava me sentindo ruim com o meu corpo, né? Aí as pessoas até me falavam, nossa, mas você tem um bebê de 1 ano, né? É muito cedo ainda para você voltar atrás. E eu percebi que não estava muito cedo. Eu estava na hora mesmo de virar a chave. Falei, não, eu preciso me cuidar, né? Eu ter um autocuidado comigo, me conhecer. E foi aí que eu ficava. Sempre que a Rai postava alguma coisa, eu vou mandar uma mensagem para ela. E eu não tinha iniciativa, não tinha, até que um dia a oportunidade chegou, né? E uma das coisas que as pessoas não Verdade. percebem é que elas não querem pagar o preço da sua saúde. Elas não querem investir nelas. Foi o que eu pensava, nossa, é caro, mas coloquei na ponta da caneta o que eu gastava com coisas fúteis, que estavam me prejudicando. E aí foi um divisor de águas, né? Vai fazer 11 meses que estou em acompanhamento com você. Minha vida não voltou mais a ser o que era Foi. antes e não vai mais voltar, porque eu aprendi. Não vai. Não vai. Nossa, e a Rafa chegou aqui justamente com essa questão, né? Ela falou muito comigo no direct. Toda vez ela perguntava e tirava uma dúvida, eu respondia ela. E aí, quando ela mandou a mensagem, inclusive, assim, eu até falo, tava ali no namoro, ela tava no namoro comigo ali. Quando ela tomou a decisão que ela falou que ela ia vir, eu falei, uau, que massa! Então vem. E ela veio, ela e o marido dela, para fazer um acompanhamento em casal, né? Com esse objetivo dos dois perderem peso. E foi muito incrível, porque quando a gente começou a conduta e os protocolos com a Rafa, cara, você pegou tudo assim e falou, se agarrou e foi, né? Se agarrou naquilo ali e foi. E assim, gente, o que foi mais legal, por que eu falo que foi inspiração? Porque a cada vez que a gente se encontrava, a cada vez que a Rafa ia melhorando naquilo que ela precisava, ela foi encaixando os quebra-cabeças. Quando chegou um determinado momento, que é um dos pilares, né, do emagrecimento eficiente, que foi a atividade física, quando chegou a hora, eu falei, Rafa, agora a gente precisa da atividade física. Eu preciso que você comece a fazer essa atividade. Você deu um jeitinho, né, Foi Rafa? bem difícil. Como que foi? Porque até então eu só queria mesmo emagrecer sem fazer muito esforço, né? Só a comida já estava bom. E como eu tenho 2 filhos, eu tive que fazer uma readaptação mesmo. Do outro lado ali. Só um minutinho, tá? Desculpa. Então, o que eu fiz? Eu falei, nossa, eu vou acordar nem que seja 4 da manhã, nem que eu vou no último horário. Eu tenho que ir para academia, porque eu acredito que é aí que vai ser melhor para mim.
E aí foi que eu, de fato, né, iniciei e agora eu não vivo mais sem a reeducação alimentar, né? E sem atividade física. Que é uma coisa assim que E transforma, se transforma. transformou, né, Rafa? E, e como que tá os comentários hoje com as Todo pessoas que mundo te quer saber a receita. conhecem? Todo mundo quer, porque quer que eu compartilhe, mas ninguém quer pagar o preço. Eu simplesmente falo, corra atrás, porque é Não. personalizado, é para você, não é porque foi para mim que vai ser a mesma estratégia utilizada contigo. Então, vale a pena investir, né? Eu sempre oriento. E ainda perguntam, o fez uso de algum medicamento? Não, gente. Esse que é o divisor também. Nenhum medicamento eu utilizei, fora o que é suplementação de forma natural, sem agredir, né? E é isso. É isso, porque além disso, de todo o esforço, né? As pessoas não vê o que você faz, o que você buscou, a mudança que você teve que fazer na sua vida. Elas acham ainda que existe Isso, alguma receita acho. mágica, né, Rafa? É, Tipo assim, não, você tomou não alguma é possível. coisa. Isso Não é mesmo. possível. E assim, eu vou compartilhar também o que aconteceu comigo. Nesse período, eu pensava, nossa, vou perder muito peso. Eu ficava com muito com isso na cabeça. E aí eu fui ver que também no processo de emagrecimento não é tudo isso que conta, né? Só a gordura lá, o peso na balança que conta. É o que modifica na sua vida, é o que transforma em você. Quando você pega, se olha no espelho e vê que tá fluindo, né? Todos os dias aquele sacrifício. Então é muito compensador. E quando se fala assim, Isso, ah, foi só 3 quilos, não é só, é tudo isso, é muita coisa. Faz tudo muita isso. diferença na vida da gente. Faz, com certeza. E assim, é muita coisa aqui dentro, os fatores em relação ao emocional, ao intestino, tudo que muda. E aí você leva uma vida com muito mais leveza e fala assim: caraca, Existe. eu não acredito que isso Isso mesmo. existe, não é possível. Eu acordava cansada, eu acordava Isso fadigada, eu mesmo. acordava pesada, a barriga estava inchada, comia o alimento, passava mal, e agora eu não tenho mais isso. Não. É, Será isso que isso mesmo. existe, né? O intestino trabalhando todo Eu sei porque é dia, isso que as queixas. né? Coisas que não funcionavam antes, o intestino, uma coisa tão simples, né? Mas que tem muita gente que tem dificuldade, trabalhar de forma correta todos os dias. Isso é muito bom, sabe? Não precisar ficar tomando alguma coisa para poder ir para o banheiro e ele funcionando de forma natural, né? Sim. Fazendo De você sentar e aliviar isso, e ficar tudo ali. é um alívio, né? É muito bom. É muito bom. Oh, coisa boa. Esses dias atrás me perguntaram bem assim, Rai, o que você gosta de fazer no seu dia a dia? Né? O que você faz no seu dia a dia que você gosta muito? Aí eu, "Pô, É ah, muito eu gosto de bom. cagar. Mas eu sei porque, gente, quem sofre de intestino preso, cara, o sonho dele é sentar e É tirar isso tudo mesmo. que tem de dentro e sair dali leve. Então, assim, a maior reclamação é que ai, é pingado, é pouquinho, é forçado, né? Quem sofre de intestino é forçado. E vocês não sabem a diferença que isso faz na vida. Só isso já assim, Vale ouro mesmo. já vale ouro. Já vale ouro. Rafa, eu assim, queria te agradecer por essa participação, que eu sei que você está aí trabalhando. Falar para você que já já você está aqui de volta para a gente dar continuidade, te dar parabéns também, porque eu fiquei muito feliz com essa transformação que você teve, né? A gente fez um acompanhamento muito legal, foi rápido, foi assim, você abraçou a causa, né? Abraçou a sua causa e foi tão rápido que a gente teve uma transformação tão grande, acho que em Sim. 5 meses, né? E assim, e o principal é que você manteve isso para sua vida. Então, Obrigada. assim, parabéns. Eu que te Parabéns. agradeço também, né, por me acolher, porque também faz parte do processo, né? Quando você encontra a pessoa certa na hora certa, né? Todo o direcionamento, a dedicação, o auxílio pelo WhatsApp, pelo Instagram. E é isso. Muito obrigada, Rai. Isso faz diferença. Nada, obrigada eu, Beijo. viu? Um beijo. Eu vou Pode. mostrar você aqui. Posso Deve. mostrar o seu antes e depois? Seu É. corpo é meu. Tchau. Tchau. Vou mostrar pra vocês, gente, aqui o antes e depois dela. Assim, quanto que foi transformador. E ela até comenta que saiu já? Saiu. Ela até comenta que
nos locais, às vezes, olha só, a primeira foto aqui que aparece o rostinho dela cortou, né? Mas ela comenta muito que, às vezes, nos locais, as pessoas olham para ela e falam assim, mas é você mesmo? É a Rafa? Já até confundiram ela, achando que o marido dela tinha trocado de esposa, que não era ela. Mas, assim, o processo de emagrecimento foi muito legal. Eu tinha outra convidada, mas eu acho que essa outra convidada não está aqui, ela não vai conseguir participar, que é o caso da Karine, que também foi transformador. E agora eu vou contar para vocês, então, os outros 3 pilares do processo de emagrecimento. Então, revisando. A gente já teve o pilar 1, que é o déficit calórico, e não é restrição de alimentos ou grupos alimentares, tá bom? O déficit calórico é sim a diminuição da quantidade alimentar que você faz do consumo do seu corpo. Mas esse déficit calórico tem que ser analisado em relação a alguns alimentos, né? Em relação aos grupos, né, de macronutrientes, como carboidrato, como proteína, como fonte de gordura boa. Né? O segundo pilar é o exercício aeróbico, porque ele é de longa duração e ele acaba usando a reserva que você tem de gordura para gerar energia. O terceiro, que é o que a grande maioria das mulheres não querem fazer, é o exercício de musculação e força, gente. Então, por que que o exercício de musculação e força, ele entra como como pilar do emagrecimento eficiente? Porque quando você trabalha a parte muscular, os músculos, para hipertrofia, para tônus muscular, essa quantidade de músculo que você vai aumentando, ele precisa respirar. E essa respiração faz com que seu metabolismo acelere. E depois do exercício de força, de musculação, o seu corpo continua metabolizando, ou seja, utilizando a gordura como fonte de energia. Então é um erro que eu vejo as mulheres só investirem em cardio, atividade aeróbica e não investir em musculação. Deixa eu ativar os comentários. Quem aqui que está no processo de emagrecimento usa a musculação a seu favor? Então, olha só, a gente tem o déficit calórico, o exercício aeróbico, mas a gente tem a musculação também, que faz parte do processo de emagrecimento eficiente. Então, quando os meus pacientes vêm aqui, ok, eu já ajustei o plano alimentar para ele com o déficit calórico. Ok. A pessoa depois começa uma atividade aeróbica. Eu já falo, ó, você precisa iniciar uma atividade aeróbica, nem que seja uma caminhada, quem não faz nada. Começou. Logo em seguida, 3, 4 meses depois, eu já falo, quero exercício de musculação. Eu quero que você comece uma atividade, ou uma atividade funcional, né? Ou um funcional que seja feito em casa, mas que você utilize um peso externo. Às vezes, o próprio peso do seu corpo acaba trabalhando o ganho de massa magra, né? Inicialmente. Conforme o tempo e você vai perdendo peso, você vai ter a necessidade de usar mais carga. Então, a musculação, o exercício de força, né, ou de hipertrofia, ele não é só, gente, para fins estéticos, tá? Não é só para questão estética, é só para trabalhar o corpo. Não, a gente otimiza também a perda de gordura, né, a definição, a redução do percentual de gordura, mas ele tem vários outros efeitos dentro do nosso organismo, cardiovascular, de qualidade da saúde, qualidade de vida, liberação de hormônios, hormônios do prazer, hormônios do bem-estar. Então, a musculação, ela entra para isso também. Nem que você comece, igual eu tô voltando agora no meu processo, a fazer exercício em casa, com o peso que eu tenho. Às vezes você pode usar uma garrafa de amaciante. O peso do seu corpo, para começar, já faz esse trabalho, tá? Então, o terceiro pilar é a musculação. Vocês estão anotando aí como que você faz o processo de emagrecimento eficiente? E quem é meu paciente, quem faz acompanhamento comigo, eu também consigo orientar e prescrever os exercícios. Porque na parte da educação física, que é, né, do personal trainer, que cabe ao personal trainer, eu também tenho essa formação. Então, além de eu fazer o déficit calórico, né, o plano alimentar, eu também faço a prescrição de treino para essa pessoa não faz atividade física, vai começar fazendo em casa. Não, eu já faço a musculação. Eu faço o ajuste ou a orientação do tipo de exercício que eu quero que ela
foque, né? Então, geralmente as mulheres às vezes precisam trabalhar a parte de inferior da coxa, onde tem um acúmulo maior de gordura, do bumbum, para reduzir também a celulite. Na parte dos braços tem também um acúmulo de gordura. Então é a hora que eu faço essa orientação ou a prescrição, onde eu uso um aplicativo também para montar o treino. Então a gente tem 2 aplicativos na parte nutricional, onde fica o plano alimentar, lista de compra, lista de substituição, alerta de água e as receitas. E eu tenho um aplicativo que eu uso na parte dos treinos, que é onde eu monto os treinos. Tem vídeo explicando como é o exercício, mostrando como é o exercício, quantas séries, quantas repetições, qual é a combinação. Então, eu trabalho as 2 partes, tá? Tanto no emagrecimento eficiente como na saúde da mulher, na área do esporte, né? Que é a parte da nutrição para o esporte, que eu também faço, tá? E o 4º pilar? Alguém se arrisca a dizer qual é o 4º pilar? Ó, Jaque, precisa, né? Então, tô mostrando a solução dos seus problemas aqui, Jaque. Olha, a Mai falou que resultado incrível, realmente é muito. 4º pilar, gente, que é o que eu faço, é o que dá muito certo. E a Rafa acabou de confirmar um dos meus 4º pilares do emagrecimento eficiente: suplementação. Ah lá, a Franciane falou, aê, a Fran, minha paciente maravilhosa também, estamos no processo, né, Fran? Firmes e fortes do emagrecimento eficiente. 4º pilar, gente, suplemento. Eu preciso suplementar o seu corpo, eu preciso vitaminar o seu corpo, eu preciso ativar esse processo, eu preciso entregar antioxidante, eu preciso entregar polifenóis, eu preciso entregar minerais, vitaminas. E isso, às vezes, na parte nutricional, é falho. Então, o que eu entendo? Você que está no processo de emagrecimento, você chegou aqui para mim com aquela alimentação toda desorganizada, com aquele padrão alimentar todo desorganizado, né? Comendo qualquer tipo de alimento, sem rotina. Eu entendo que o seu corpo está num processo inflamatório. É um processo inflamatório. E aí eu preciso que ele responda para mim assim, ó, rápido, para ser eficiente. Então, o que eu faço? Eu faço um mix de vitaminas, de minerais, como o ômega 3, que é anti-inflamatório, aliás, é anti-inflamatório. Então, o ômega 3 a gente tem na alimentação, como nos peixes, nas oleaginosas, mas eu vou lá e oferto o ômega 3 para ele dar para mim aquele boom já, aquele start inicial no processo de emagrecimento. Então, quem passa aqui para mim vai investir em suplementação, vai investir em suplemento. Às vezes um termogênico, um acelerador, às vezes com uma cafeína, com óleo de cártamo, semente também, semente de uva. Então, tem várias formas de a gente ter uma suplementação. Às vezes a pessoa tem e acaba tendo uma resistência à insulina também, né? Por o consumo excessivo de açúcar, de carboidrato. Então, a gente precisa regular essa vontade, às vezes, de comer carboidrato, de comer doce. O que a gente faz? A gente faz uma fórmula manipulada, às vezes com cromo, com cobre. Então, já estou dando a dica para vocês. E por que isso é importante, gente? Porque suplementar faz parte da vida, você vai precisar pro resto da sua vida. Existem profissionais que falam, porque não, né, não suplementa, porque não tem necessidade, não. Eu suplemento os meus pacientes. Todos os meus pacientes saem daqui com suplementação. Claro que eu pergunto, você quer? Você quer suplementar? Você aceita? Posso fazer uma prescrição? Tem uns que eu falo, posso fazer uma prescrição? Pode. Então, vamos suplementar. Vamos entregar vitaminas, vamos entregar minerais, vamos suplementar. Processo que eu faço inicial, um boom de antioxidantes que vai combater os radicais livres, que fazem ali, né, o seu corpo ficar num processo inflamatório. Vamos ativar a desinflamação, detoxificação desse corpo. Então, vamos lá. Processo número 1. Bora, ativar. E depois disso, Rai, acabou? Você nunca mais prescreve? Não. Todas as vezes tem uma fórmula diferente. Por quê? Porque no decorrer da nossa vida, a gente tem um estresse a mais, a gente tem uma preocupação, a gente tem uma falta ou uma necessidade maior de foco, de concentração. Outro suplemento que eu indico para vocês, que é para vida, gente. Eu falo aqui dentro do consultório, é para vida, coenzima Q10. Coenzima Q10, anota aí. Tem que suplementar.
Depois da Covid, a gente teve nosso sistema cognitivo muito atingido, tá? E aí, o que que acontece? A gente tem perdido a memória, a gente tá com baixa concentração, né? Falta de foco, né? Vocês não têm esquecido o nome das pessoas? Às vezes você sabe a pessoa, putz, a pessoa tá ali com você diariamente, você esquece o nome dela, tá? Então, atingiu muito o nosso sistema cognitivo, tá? Então, a coenzima Q10 é uma enzima que o nosso corpo produz e ela ativa o consumo de energia cerebral, ela melhora esse consumo cerebral. E aí, o que que a gente faz? A gente suplementa, tá? Suplementa para melhorar o sistema cognitivo, tá bom? Ó, a Ângela falou que não vive sem, ela ama a suplementação, né? Os manipulados e a suplementação prescrita por você são essenciais para minha rotina e qualidade de vida. A Ângela, até mostrei o caso dela na semana passada, maravilhosa, tem um corpo maravilhoso e é só suplementação e treino, tá? E a Rafa confirmou, suplementação é vida. É vida, gente. Suplementar é vida. E quando você descobre, nossa, aí é a hora que você investe naquilo que te traz mais qualidade, que te deixa com mais energia, com mais disposição, mais bonita, e não investe mais em outras coisas e não adianta. Eu vejo muita gente investindo, né? Ah, eu ouço aquilo ali, eu ouço isso aqui, eu vejo de fulano, eu vejo de cicrano, eu vejo de Renova, de Virgínia, eu vejo de não sei o quê, e vai comprando. A pessoa não sabe tomar, não sabe os horários que é mais biodisponível, né? Porque existem alguns suplementos que a gente tem um horário específico, como o ômega 3 após as refeições, tá? Porque senão você fica rotando ali, sentindo o sabor do peixe, né? Daquele gosto. Então, você não sabe o horário, aí você fica desanimado, às vezes você não vê tanto efeito, aí você acha que não resolve. Mas porque você não faz o acompanhamento certo, não compra, né, a indicação correta, porque não adianta comprar de qualquer marca, não adianta comprar o mais baratinho também, gente. Porque a gente tem isso hoje no mercado, a indústria farmacêutica, né? Então, assim, tem feito cada vez mais suplementos, né? De tudo quanto é nome, querendo ganhar preço, querendo ganhar, né, o preço no mercado, e aí enfia qualquer coisa em vocês. Assim como a gente está tendo também um boom de suplementos que estão sendo falsificados. Então, o preço baratinho não adianta, desconfie. Suplementos muito baratinho ou que está muito diferente de um local do outro ou de uma marca para outra, desconfia, gente. Tá? A gente está tendo muitos estudos, né, que falam, que mostram o quanto de falsificação que está tendo. E aí, quando você vai comparar, né, sei lá o que eles estão colocando lá dentro daquele suplemento. Por isso que eu trabalho com os parceiros, eu tenho aqui as farmácias de manipulação que eu indico, que são minhas parceiras aqui em Cuiabá, porque são farmácias que eu confio, que eu já entrei dentro do laboratório e olhei, tá? Porque realmente a gente tem farmácias que estão fazendo qualquer fórmula lá para ganhar o cliente, né, um precinho mais baratinho. Assim como a gente também tem várias marcas de suplemento que, né, para ganhar preço, tem lá um produtinho e as pessoas estão consumindo. E sei lá o que essas pessoas estão consumindo lá dentro, tá? Então a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa alertar você. O profissional precisa alertar você. Então, quando você buscar a ajuda de um profissional, você vai buscar aquele profissional e você vai seguir o método dele para você ter resultado. Não adianta também você ir escutar de um, aí escuta do outro, aí o outro fala mal do colágeno, aí o outro defende o colágeno, aí o outro fala da coenzima Q10, aí o outro fala da coenzima Q10, entendeu? Então, assim, eu gosto, ela mostra os resultados dela, eu vejo como ela se porta, então eu vou seguir aqui, eu vou pegar as dicas dela, entendeu? E aí é a hora que faz sentido pra você. É assim que aconteceu com a Rafa. A Rafa foi olhando minhas dicas, ela foi absorvendo algumas dicas, foi começando, ela falou, vou lá. E hoje é esse resultado maravilhoso que eu mostrei pra vocês, tá? Eu tenho outros resultados aqui que eu vou mostrar, olha só. O Marcos, né, que é o meu paciente, hoje tá, a esposa dele também tá fazendo acompanhamento comigo, perderam já muito peso, maravilhosos, estão super bem, né? Eu tenho também o caso aqui, ó, do Elton com a esposa, eu quero chamar ela depois para vir, para falar na parte de lactante, que ela teve um super resultado também. Ela é linda, maravilhosa e estava no pós-parto há 7 meses. Teve um mega de um resultado, né? Além de ter emagrecido e ter passado por esse processo todo. Então, esses são alguns resultados que eu tenho para vocês. E aí, o quinto pilar, gente. Tô no último. Vou recapitular para vocês frisarem isso na cabeça. Número 1, déficit calórico.
Número 2, exercício aeróbico. Número 3, musculação. Número 4, suplementação. E o quinto, vamos lá. Tô aplicando esses 4, Rai. Meu processo de emagrecimento tá todo vapor. Emagreci 5, emagreci 6, emagreci 10 quilos, Rai. Cheguei. E aí, gente? Constância, bebê. Você precisa manter. Você precisa. Depois que você chegar no seu objetivo, você chegou. Ah, agora eu vou relaxar. Agora eu vou voltar a comer tudo gostoso. Agora eu vou comer Mac Caucasian. Não. É a hora que você se transforma. É a hora que você não olha mais para trás, porque não faz mais parte da sua vida. E você vai manter a constância. Você vai manter para frente em evoluir, em melhorar seus treinos, em melhorar sua alimentação cada vez mais, em agregar mais suplementação, em ter um ritmo assíduo com você cada dia mais. Então, primeiro que você já não olha mais para trás, porque essa transformação ela já aconteceu em você. Essa transformação ela já está ali, ó, enraizada dentro de você. Porque esse processo não foi um processo que você teve em 30 dias. Não foi um processo que você, em 60 dias, se transformou. Foi um processo que ele foi acontecendo gradativamente, porque você foi encaixando os quebra-cabeça. O quebra-cabeça. E aí, quando você viu, passou 6, 7, 8, 1 ano, você está transformado. Você está transformado e você vai manter a constância. Então, o pilar número 5 do processo de emagrecimento eficiente é a constância, tá? Porque você tem que entender que aí, depois de você ter essa base sólida, você nunca mais volta àquilo que você era. É aí que você vai manter para sempre esses hábitos. Então, eu quero aproveitar e dar um puxão de orelha. Minha amiga, escuta o que eu vou te falar. Depois de eu ter mostrado para vocês vários desses casos de obesidade, de câncer no colo do útero, câncer no colo retal, que está totalmente relacionado à alimentação, totalmente relacionado à obesidade, casos e casos que têm acontecido e cada vez mais vai acontecer e vai aumentar 44 mil por ano de pessoas com câncer no intestino. Se você não desenvolver um câncer no intestino por conta da alimentação, você vai ter um problema cognitivo, vai ter uma questão emocional, de ansiedade e depressão, porque intestino e cérebro são totalmente ligados um ao outro. Então, se você não se atentar, se você não buscar essa ajuda, se você não buscar mudar o seu padrão alimentar, você está diminuindo a sua qualidade de vida. Você está reduzindo anos de vida. Então, assim, depois de ter mostrado para vocês essas taxas de obesidade, de câncer, de infarto que nós estamos tendo, né? Eu preciso que você se atente e acorde. Acorda. Não estamos falando só de corpo, de beleza. Estamos falando de qualidade de vida. Estamos falando de aumentar a taxa de vida. Gente, estão prevendo que em 2030 mais da metade da população estará com sobrepeso ou obesidade. Não entre nesse bolo, não entra nessa fatia. Se você preza pela sua vida, pela vida que o Senhor te deu, se você quer fazer a diferença, se você tem um propósito, se você quer viver mais por alguém ou por alguém, muda hoje, mulher. Muda agora. E eu não tô falando de você mudar, às vezes, radicalmente, começar a fazer uma dieta. Até porque não é isso que eu quero falar. Eu tô falando de você diminuir esses alimentos ultraprocessados, industrializado, refrigerante, coisas açucaradas, coisas fritas, fritura, gordura. Eu tô falando disso. Básico, coisa básica. Que isso já vai dar grande diferença na sua vida. Começa a olhar mais para si. E eu quero falar muito com as mães, mulheres que têm criança pequena. Eu sei que tem gente aqui que tem que me ouvir. Você que tem criança pequena, que ainda não sabe nada da vida, que depende de você para aprender. Ó,
Criança pequena que depende de você para aprender da vida. Você precisa ensinar, é seu papel, ensinar essas crianças a se alimentarem. Porque a taxa de crianças obesas está cada vez mais aumentando. Está cada vez maior. E é responsabilidade sua mãe, ensinar. E é dentro de casa que a gente ensina. Não é a escola que tem que ensinar a criança a estudar, a ler, a escrever, a ter educação, a se alimentar saudável. Não é a escola, não é responsabilidade da escola, é nossa. A escola é complemento daquilo que nós estamos ensinando. É a escola que é complemento. Não é nós que vamos complementar o que a escola ensina. Vocês entendem? Então, hoje eu quero chamar a atenção de vocês, de você, mãe, tá? Porque você pode ter certeza de uma coisa. Se não desenvolver um câncer no intestino, que vai ser a doença do século, a doença dos próximos séculos é o câncer de intestino. Se você não desenvolver, você vai desenvolver alguma questão emocional. Ansiedade, depressão, questões cognitivas. Porque o nosso intestino, que é onde absorve, digere uma parte e absorve também esse alimento, não está absorvendo nada. Porque não está entrando nutriente. Não tem entrado nutriente, não tem entrado vitamina, não tem entrado mineral, não tem entrado fibra. Cada vez mais as pessoas estão desenvolvendo questões intestinais, constipação, flatulência, empachamento, sensação de estufamento. É os sinais, são sinais. Inclusive, num dos artigos que eu li, ele fala que alguns sinais são esses. Quais são os sinais que você tem? Empachamento, intestino preso, gases, barriga estufada. Questões intestinais começam assim. Aí depois você desenvolve por uma úlcera, desenvolve por uma coisa gastrointestinal, uma gastrite. Qual é a conclusão final? Câncer. E se não desenvolver isso, vai para alguma questão emocional, tá? Então, eu quero trazer essa reflexão para vocês, que o emagrecimento eficiente ele é necessário, que vocês precisam buscar ajuda, tá? Porque você primeiro começa a fazer coisas aleatórias que você vê na internet, vê informações, vê de famosos e vai. E aí, acaba até gerando alguns gatilhos e algumas questões também, às vezes, alimentar, né? Algumas sensibilidades alimentares, né, por conta de restrição. E aí depois vem para o nutricionista, depois de não, né, de ter feito um monte de coisa, já com questões muito sensíveis para a gente tratar. Ok, estamos aqui para isso. Mas assim, busca ajuda já de cara. Vai lá naquele profissional que você confia e começa a seguir o que ele te indica, o que ele te fala. E aí outra questão que eu quero também alertar vocês. Tem profissionais e profissionais, minha gente. Então, qual é o profissional que você está buscando? Deixa eu ver aqui. Ah, ele me falou para fazer X, Y, Z. Ai, ele falou para me cortar carboidrato, para mim não comer mais fruta, né? Aí ele falou para mim usar o Ozempic, que é um remédio que é para diabetes e para obesidade. Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu ver. Tomei, não tô me sentindo bem. Opa, não tá legal isso. Não tá me fazendo bem. Porque entendam, aquilo que te faz sofrer não é para você. O processo de emagrecimento eficiente, ele não é sofrido. Cadê? Rafa, o seu processo de emagrecimento foi sofrido? Escreve aqui para mim. Ângela, o seu processo de emagrecimento tá sofrido? Processo de emagrecimento não é sofrido. Não é sofrimento, gente. É gostoso. É um processo onde você se sente bem já de cara. Você começa a evacuar, você começa seu intestino funcionar, você começa a ter melhor disposição, reduz a fadiga, não é sofrendo, tá bom? Quantos dias por semana eu posso fazer exercício aeróbico? Faço musculação 5 vezes por semana, intercalando membro superior e inferior. Você pode fazer nos dias de superior, por exemplo, que é um dia que tem menos consumo, né, da atividade de musculação, e aí você pode fazer um cardio. Ontem perguntaram para mim assim, se poderia fazer cardio em jejum todos os dias. Se você quer trabalhar a definição, se você tem ainda uma gordura, ajustado com a alimentação, é legal fazer o cardio em jejum, tá? Ó, a Alice falou que a autoestima dela tá lá embaixo. A Alice, acho que já até mandou mensagem pra mim. Ela tá com sobrepeso ou obesidade, né, Alice?
tem que buscar ajuda. E outra coisa que eu queria falar e aproveitar e falar é que eu tô vendo muitas mulheres mais jovens que têm mais autoconhecimento do que mulheres mais maduras. Eu tô vendo muita mulher jovem com mais autoconhecimento do que mulheres maduras. As mulheres maduras estão perdendo para as jovens, porque a jovem ela vai lá e busca, ela fuça, ela pesquisa, ela vai segue um profissional. As mulheres maduras que estão preocupadas com, né, com o trabalho, com casa, com o marido, com outras coisas, não estão pesquisando, não têm autoconhecimento, não conhecem sobre o seu corpo, não conhecem, não percebem um alimento que faz mal, né? E aí sofre, porque o processo a partir dos 35 anos, mulheres, é cada vez mais apertado, é cada vez mais minucioso. Cada ano, cada dia é um dia que você precisa correr atrás. Ó, a Rafa não foi sofrido, foi muito tranquilo. A Ângela falou que, pelo contrário, é um processo prazeroso. Ah lá, a gente sente prazer em fazer. É maravilhoso, tá? Então eu quero aproveitar e anunciar para vocês quem foi a ganhadora que mandou o vídeo. Foi um vídeo muito legal, depois eu vou mostrar para vocês. Ganhou um acompanhamento de 3 meses, tá? E por uma grande coincidência, essa pessoa vai fazer um processo de emagrecimento eficiente comigo, de 3 meses, onde eu vou prescrever o plano alimentar, a suplementação, vou orientar ela na parte dos exercícios, né? Para ela ter e otimizar o processo de emagrecimento eficiente. Então, ela vai ter uma caminhada comigo de 90 dias. E vocês podem ter certeza que eu vou apresentar para vocês um excelente resultado. A gente vai estar junta nessa. Cadê você? Tá aí, Mayara? Mayara Duarte. Ela tinha falado, acho que na live passada, que ela ia ganhar. Mai tá aí. A Mai já é uma conhecida, já é uma amiga de longa data. Ela mandou um vídeo maravilhoso falando dessa importância do autocuidado, né? Que ela aprendeu sobre esse autocuidado aqui comigo, que ela tem cada vez mais buscado, né, isso na vida dela. E ela ganhou, gente. Vamos ver, se ela tiver aí, eu vou pedir para ela entrar um pouquinho para dar um oizinho para vocês, para ela falar dessa importância. Tá aí, tá por aí, Mai. Tá aí. Parabéns, ganhou um acompanhamento 100% gratuito de 3 meses comigo. Vamos começar uma jornada juntas. Mulheres, eu quero que vocês se atentem, tá? Mês de março, azul marinho, que é do colo retal, do câncer, câncer de intestino, né? Do colo retal. Azul lilás. Março lilás. Ai, tô confundindo tudo aqui. Março lilás também, que é do câncer do colo do útero, tá? Eu quero que vocês se atentem, mulheres. Eu quero que vocês se cuidem. Eu quero que vocês busquem ajuda. Porque é importante, tá? A gente tem esse acompanhamento no emagrecimento eficiente aqui no consultório. Cada vez mais a gente tem resultados maravilhosos das mulheres, né? Eu mostrei alguns resultados aqui para vocês. Olha aí a Mayara. Tá aí, Mayara? Cadê você? Ai, meu Deus, Oi. saiu. Oiê! Oi! Parabéns! Obrigada! Meu Deus, nem acredito! Você vai fazer uma Ai, graças comigo? a Deus! Estou muito feliz, muito feliz, muito feliz. Eu também fiquei mega feliz de ver seu vídeo. Obrigada a todas as mulheres e obrigada também por ter mandado. Obrigada por estar aqui também acompanhando. Eu acho que você entendeu bem a ideia quando você falou no seu vídeo sobre esse autocuidado, né? E quão é importante quando a gente tem essa rede de apoio, tá, gente? É tão importante a gente ter essa rede de apoio de mulheres, de pessoas que buscam. Não é só sobre perder peso, sobre emagrecer. É sobre autocuidado, né, Mari? Fala um pouquinho o que você falou pra mim. Eu falei que quando a gente é mãe, a gente acaba se esquecendo mesmo, né? A gente vai colocando todo mundo na frente e a gente acaba deixando a gente para trás.
E foi muito importante eu ter começado a te seguir, te acompanhar. Na verdade, eu já te segui há muitos anos. A te acompanhar de perto, né, Uhum. assim, o seu conteúdo, principalmente quando você direcionou conteúdo para mães, né, que precisam buscar se conhecer, o autocuidado e também sobre você olhar com mais carinho para você, né? E aí eu comecei a me encaixar em muita coisa que você colocava lá e eu falei, meu Deus, eu preciso. Eu já tinha falado com a sua secretária há uns meses atrás, mas aí a gente começa a colocar mil empecilhos na frente, né? E graças a Deus eu Verdade. ganhei. Ai, tô muito feliz, muito feliz. Também tô feliz. É bem isso que você falou. A gente acaba, as mulheres acabam colocando muito empecilho e o número um dos empecilhos é a questão financeira, né? Mas é o que eu tenho falado, até que a Rafa falou. A questão financeira eu sei que é muito, pega muito quando a gente tem filho, quando a gente tem marido, responsabilidades, né? Só que quando você põe na ponta da caneta ali, todas as coisas que às vezes você gasta, o consumo que você tem, uma coisa que eu quero alertar vocês, mulheres, o consumo excessivo de iFood. Olha eu falando o nome da marca, da empresa. Aplicativos de delivery, gente. É um consumo tão alto de aplicativo de delivery que tá todo momento esse aplicativo apitando para você, com promoção, para você consumir. Então as pessoas cada vez mais estão buscando alimentação através disso, investindo em bebidas, né, gasificadas, refrigerante. E aí quando você coloca, que você começa a fazer essa mudança de padrão alimentar, você vê que é isso que você tem que investir. É nisso que você tem que investir. Porque se você para de investir naquela outra coisa que te traz mal e começa a investir naquilo que vai te trazer saúde, você está fazendo uma economia. Você está fazendo uma economia. Porque você está garantindo a sua saúde, você está garantindo de não ir para o hospital, você está garantindo de evitar você e sua família ficar doente, de comprar Exato. remédio. Então, é esse alerta também. E agora você vai entrar nessa onda, e a sua família também, Sim, viu? sim. Aí na sua casa vai ter todo mundo ralar Sim, e junto. engraçado, Já Rai, prepara todo que mundo. às vezes, assim, eu tenho um bebê de 1 ano e eu tenho a minha filha de 7 anos. E às vezes a gente força eles, né? Tipo assim, força assim. Você precisa comer verdura, você precisa se alimentar melhor. A minha filha mais nova não consome açúcar, né? Por que que pra gente é tão difícil, né? Por que que quando chega na nossa vez a gente acaba colocando de lado isso, né? Fala, ai não, só uma coquinha hoje, só hoje. E aí com isso só hoje você passou o ano inteiro e você esqueceu de você. Não reduziu, não reduziu Sim. e continuou consumindo, né? Continua consumindo. É bem isso mesmo, sabe? Quando trata do nosso filho, da nossa família, a gente faz esse esforço. Né? A mesma coisa do trabalho, a gente se esforça para trabalhar, a gente se esforça para cumprir horário, mas quando é para a gente colocar essa atividade para a gente, o nosso compromisso diário, não, deixa para depois, estou muito cansada, não, amanhã, né? Mas, ai, tô muito feliz, tô muito É feliz. isso. E quem não me segue aqui no Instagram, me segue já que vai acompanhar minha mudança. Isso, vamos apresentar, né? Vamos apresentar e vamos acompanhar tudo isso. Sim, sim. Mai, Obrigado eu, obrigada, obrigado tá? eu. Um beijo. A Monique vai entrar em Tá contato com você pra bom. gente Um agendar, beijo, tá bom? gente. Obrigada. Parabéns. É isso, gente. O emagrecimento eficiente está aí. Os 5 pilares que eu falei para vocês terem um emagrecimento eficiente. Então, você precisa fazer déficit calórico, você precisa fazer atividade aeróbica, você precisa fazer a musculação, que é o exercício de força, você precisa fazer a suplementação e aí a constância, ficar nesse projeto, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. As lives acabam que a gente não tá nem conseguindo falar só um pouco, né? Porque é tanta coisa pra gente conversar, tá? Quem precisar, entre em contato. Ah, detalhe importante que eu quero falar com vocês também e vou deixar nos meus stories o link disponível para quem quer começar, quem precisa começar. Ah, eu preciso de uma alimentação, de um plano para dar um start com a suplementação. Eu vou deixar liberado o link do Ciclo Detox Mais, tá? Que é o meu
o meu programa nutricional para detoxificar e eliminar toxinas do seu corpo. Eu vou deixar ele disponível. E quem quiser adquirir ou saber mais, tem um vídeo explicativo, fala tudo que você vai receber dos materiais para você fazer seu ciclo detox, eliminar toxinas e favorecer o processo de emagrecimento. E eu vou liberar 20% de desconto. Então, quem quiser, só me chamar. Eu vou deixar o link disponível no Store. Você vai clicar, vai adquirir com 20% de desconto através de um link que eu vou dar exclusivamente para quem quiser, tá bom? Um beijo, obrigada e até a próxima. Quarta-feira estamos de novo, que é a Consulta Ouro e as mulheres que estão gestantes, a importância da Consulta Ouro na gestação. Por que eu devo fazer acompanhamento nutricional, mesmo que eu não fazia antes, mas eu preciso fazer na gestação? A Consulta Ouro para gestantes na próxima semana. Beijo, gente. Obrigada. Tira print, posta, comenta e depois compartilha com outras amigas essa live, tá bom? Pra gente chamar mais mulheres para vir, para escutar e aprender.